E pra você ligadinho com a gente, ligadinho aqui em mais um vídeo do Tsudeus, André Desidério aqui ligadinho com você aqui no meu canal. Hoje é meu canal aqui e hoje, óbvio, que eu vou falar da volta da Fórmula 1, a temporada 2021 da Fórmula 1, que vai estar sensacional. Esse ano tem muitas novidades para vocês e eu acho que vai ter uma das melhores disputas dos últimos anos, hein, entre as equipes. Vamos começar. Eu vou aqui detalhar um pouquinho o que eu acho que vai ser da temporada. Porque assim, a temporada ela era dividida, as equipes eram divididas em três pelotões. Tinha o primeiro pelotão com a Mercedes e com a Red Bull. Aí tinha o segundo pelotão que tinham 5 equipes, que era a McLaren, era a Renault, era a Ferrari, era a Racing Point e era a AlphaTauri. E o último pelotão, o mais fraco, era a Alfa Romeo, a Williams e a Haas. Então, os testes que tivemos na semana passada demonstraram que o último pelotão se aproximou do pelotão do meio e o pelotão do meio se aproximou do pelotão de cima. Então dizem que vai ser uma temporada muito bacana para a gente conferir. E eu vou dar aqui o que eu acho que vai ser, a sequência das equipes. Começando pela 10ª equipe, indo para a 9ª, para a 8ª, para a 10ª. E cada uma que eu falar, eu já dou os detalhes de como ela vai estar nessa temporada. Em 10º lugar, eu coloquei a equipe da Haas. Eu acho que a Williams vai deixar de ser a última e a Haas vai cair para o último. Por quê? Porque eles trocaram os 2 pilotos. A gente vai ter nessa temporada 2 pilotos muito jovens. Um deles, o nome pelo menos é muito conhecido. Teremos de volta um Schumacher na Fórmula 1. É o filho do Michael Schumacher, é o Mick Schumacher. Ele foi campeão da Fórmula 2. Correu muito bem, foi muito bem na temporada passada da Fórmula 2. E o companheiro dele é o Nikita Mazepin, e que também estava na Fórmula 2, teve boas corridas, mas não foi aquilo tudo. Mas o pai dele entrou com um aporte financeiro muito grande na equipe da Haas, que a Haas estava precisando. A Haas estava passando por dificuldades financeiras, e então foi muito importante. E vai ter 2 pilotos jovens, 2 novatos na Fórmula 1, estreando na Fórmula 1. E o motor da Haas é o motor Ferrari, que todos sabemos que ano passado foi o pior motor que tivemos entre as 4 distribuidoras de motores. A Haas foi o motor da Ferrari foi o pior, mas para esse ano melhorou, ganhou em torno de 40 cavalos, estão dizendo, mas ainda assim não está no limite que se espera de um motor para a Fórmula 1. Em 9º lugar, eu coloco a Williams. A Williams eu acho que vai melhorar, deve fazer alguns pontos, ainda mais que tem ainda o George Russell, que a gente sabe que é um grande piloto. Então a gente acha que vai fazer alguns pontos nessa temporada. E continua com a mesma dupla, né? George Russell e o Nicolas Latifi. Em 8º lugar, apesar de nos testes ter demonstrado ter evoluído muito, eu acho que ainda em 8º a gente fica com a Alfa Romeo. Eles mantiveram os 2 pilotos, o Kimi Raikkonen e o Antonio Giovinazzi. Ela teve um crescimento, ela deve se aproximar muito da equipe das equipes do pelotão intermediário, mas eu ainda acho que deve ficar em 8º lugar. Em 7º lugar, agora começa as equipes do pelotão intermediário. Essa disputa é bem complicada da gente dizer qual que a gente acha entre o 7º e o 3º lugar. As equipes estão muito juntas, vai ser uma disputa muito bacana entre essas 5 equipes. Mas em 7º lugar eu ainda coloco, mas também teve uma evolução muito boa nos testes, demonstrou isso, que é a AlphaTauri. A AlphaTauri que continua com Pierre Gasly, mas trocou um deles. E o novo piloto é o Yuki Tsunoda. É um grande piloto, se espera muito desse jovem, é novato, está estreando na Fórmula 1. Ele entra na 2ª vaga da AlphaTauri. Em 6º lugar, a Ferrari em 6º ainda. Apesar da Ferrari ter melhorado, se espera uma temporada muito boa da Ferrari. E ela está com grandes pilotos
que é o Charles Leclerc, que todo mundo já sabe que é um grande piloto, e o Carlos Sainz, que voltou da McLaren, que veio da McLaren e chegou essa temporada para a Ferrari. Eu acho que fica entre quinto e sexto lugar, mas eu vou colocar agora aqui em sexto lugar. Em quinto lugar, eu coloco a antiga Racing Point, que a partir dessa temporada se chama Aston Martin. A Racing Point, que era o carro rosa até a temporada passada, essa temporada agora vai ser de cor verde. Aston Martin, é o que se considera a Ferrari da Inglaterra, né? Aston Martin com participação em muitos filmes do 007 James Bond, tem uma marca muito grande. Eu acho que eles caíram um pouquinho, pelo menos nos testes, né? A gente vai muito baseado nos testes desse ano. Eu acho que caiu um pouquinho da temporada passada, mas essa temporada vem com o tetracampeão Sebastian Vettel, né? Que saiu da Ferrari e veio agora para Aston Martin, e continua com o filho do dono, o Stroll, como é que é? O Lance Stroll. E agora vem uma boa disputa pelo terceiro lugar, né? Agora nós vamos para a quarta posição. Essa disputa aí eu acho que vai ficar muito acirrada entre essas duas equipes. Mas eu vou colocar em quarto lugar, eu vou colocar a Renault. A Renault, que tem de volta o que é considerado um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, que é Fernando Alonso, o espanhol Fernando Alonso das Astúrias. Volta depois de 2 anos, ficou 2 anos fora. Todo mundo sabe que ficar 2 anos fora da Fórmula 1 não é fácil, mas ele é um grande piloto, demonstrou já nos testes que está bem. Então eu acho que a Renault vai bem com o Fernando Alonso e continua com Esteban Ocon. Aliás, a Renault, eu estou esquecendo de dizer, a Renault mudou de nome. Essa temporada a Renault vai se chamar Alpine. Alpine Renault vai bem nessa temporada. Em terceiro lugar, essa aí que vem melhorando muito nas últimas temporadas, e acredita-se que nessa temporada vem mais forte ainda, que é a McLaren. A McLaren, que nos últimos 2 anos melhorou bastante. A última temporada ficou já em terceiro lugar, e esse ano vem forte com um piloto que eu acho ele super bacana, um cara simpático, né, muito extrovertido, que é o Daniel Ricciardo, australiano Daniel Ricciardo. Ele é um baita piloto, um grande piloto, e vai ter ao lado dele o jovem ainda Lando Norris, mas que faz já boas corridas. Então eu acho que a McLaren vem muito forte. Apesar de eu achar que a Mercedes caiu um pouquinho, pelo menos nos testes, e a Red Bull subiu, eu ainda coloco a Red Bull em segundo lugar, porque a gente sabe de todo o potencial que a Mercedes ainda tem. Então eu coloco a Red Bull em segundo lugar, o Verstappen, né, com o Verstappen sendo um dos grandes pilotos aí das últimas temporadas, e com a chegada de um bom segundo piloto, que é o Sérgio Pérez. Sérgio Pérez, que temporada passada foi o quarto lugar pela Racing Point, né, que a gente já falou que se tornou essa temporada a Aston Martin. E tem uma grande dupla, a Red Bull, com o Verstappen e com o Sérgio Pérez. Vai incomodar bastante a Mercedes. E a Mercedes continua com a sua tradicional dupla, que é Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Eu acredito que ainda serão a primeira equipe, mas está muito igual entre Mercedes e Red Bull. Essa temporada vai ser muito forte, muito legal. Esperamos grandes disputas. E será a temporada, se tudo der certo e a pandemia não atrapalhar, não incomodar nenhum país, e o calendário terá o recorde de 23 corridas. Para nós que somos fãs de Fórmula 1, é maravilhoso ter 23 corridas no calendário. Eu vou até pegar minha anotação aqui para eu não esquecer de nenhuma. E neste fim de semana, então, começa o GP do Bahrein, no dia 28 agora de março. Dia 18 teremos o GP da Emília-Romagna em Imola, na Itália. Com o GP ano passado já foi bem bacana, e teremos novamente 2 GPs na Itália. Um deles se chama Emília-Romagna. O terceiro é o GP de Portugal, que também na temporada passada, devido à pandemia, foi colocado no calendário. É o GP de Portimão, em Portugal. GP muito legal, teve bastante disputas. Em quarto temos o GP já bem famoso da Espanha,
E o número é dia 9 de maio, dia 23 de maio, tradicional GP de Mônaco. Dia 6 de junho, teremos o GP de Baku, no Azerbaijão. Esse GP é bom. Aquela super reta que eles têm lá é muito top. O próximo GP é o do dia 13 de junho, no Canadá. Depois temos o GP da França, dia 27 de junho. O GP da Áustria, dia 4 de julho, no Red Bull Ring. Temos o GP da Grã-Bretanha, o Silverstone, 18 de julho. Depois seguimos para Hungaroring, dia 1º de agosto. Depois temos aquele intervalo do verão da Europa. Vamos para o dia 29 de agosto em Spa-Francorchamps, na Bélgica. Depois temos o GP da Holanda, em Zandvoort. Esse ano vai estrear o GP de Zandvoort, na Holanda, dia 5 de setembro. Depois seguimos para o GP da Itália, tradicional pista de Monza. Vamos para a Rússia, dia 26 de junho, 26 de setembro, em Sochi, na Rússia. Depois, dia 3 de outubro, vamos para Singapura, a corrida noturna de Singapura. Dia 10, mais uma tradicional, GP de Suzuka, no Japão, dia 10 de outubro. Depois, dia 24 de outubro, o GP dos Estados Unidos em Austin, 24 de outubro. E dia 30 de outubro, temos o GP do México, na Cidade do México. Seguindo ainda, temos dia 7 de novembro, o GP agora chamado de, não mais GP do Brasil, chamado agora de GP São Paulo, de Fórmula 1, dia 7 de novembro. Dia 21 de novembro teremos o GP da Austrália, que seria em março e foi passado para novembro, como eu já falei antes. E os últimos 2 GPs, teremos a estreia do GP da Arábia Saudita, dia 5 de dezembro, e o último já conhecido GP de Abu Dhabi, dia 12 de dezembro. E a última novidade, para quem ainda não sabe, mas eu acho que todos já sabem, que a Fórmula 1 aqui no Brasil trocou de canal, trocou de emissora a partir deste ano. A Globo não renovou os direitos da Fórmula 1 e a partir desse ano teremos as transmissões no canal da Band, antiga Bandeirantes, hoje chamada de Band, o canal do esporte. Os treinos livres passarão todas as sextas-feiras no Band Esportes, o canal de esportes da Band, no Band Esportes. No sábado, a classificação também vai passar no Band Esportes. Então, neste fim de semana, teremos a corrida na Band, a classificação na Band e no Band Esportes, e os treinos livres de sexta no Band Esportes apenas. Para quem acompanha já a Fórmula 1 nos últimos anos, não vai ter problema nenhum em acompanhar a transmissão na Band, porque já são de vozes e nomes muito conhecidos. A transmissão segue com ele que já fazia as transmissões no Sport TV. A Band contratou o nome de Sérgio Maurício, muito bom nome que todo mundo gosta na Fórmula 1. O Sérgio Maurício narra muito bem a Fórmula 1, é fã, grande fã de automobilismo. Os comentários com um grande nome que a Band já tinha contratado no ano passado, que é ele, Reginaldo Leme, que todo mundo já conhece, desde os anos 70 já acompanha a Fórmula 1, Reginaldo Leme. Felipe Jafone, e as reportagens seguem com ela, que todo mundo gosta também, Mariana Becker, que já mora lá na Europa há alguns anos. Ela vai seguir fazendo as reportagens das corridas em loco em todos os países em que a Fórmula 1 estiver. Então a equipe você já conhece, você já sabe, estará muito legal, muito bacana. E eu creio que será uma grande temporada de Fórmula 1. Para quem gosta de velocidade, não pode perder, vai ser uma grande temporada. Então é isso aí, galera. Obrigado por assistir o vídeo, Já aproveita, se inscreve no canal aqui, deixa o like, faça seu comentário do que você acha que vai ser essa temporada. Valeu, tchau, tchau!